Rainha Charlotte estreou na Netflix trazendo um spin-off de Bridgerton ambientado no século XVIII. Então, se você está com curiosidade em saber o que é histórico e o que é fantasia no figurino da série, cola comigo que hoje eu vou te explicar tudinho. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você acabou de colar da carruagem real e está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Nesse canal, nós falamos sobre história da moda, mas a gente tem uma ideia mais de realmente tentar contar a história das pessoas comuns, inclusive, através das roupas que elas vestiram em outras épocas. Mais do que só tentar saber o que as pessoas vestiam, a gente procura tentar entender por que elas vestiam determinadas coisas e como é que essas roupas eram feitas. E claro, tudo isso feito com base em muita pesquisa, a partir de objetos e a partir dos documentos originais de cada época. E no vídeo de hoje nós vamos juntar duas coisas que eu sei que vocês adoram, que é produções de época e figurinos históricos, mas a gente ainda vai juntar isso com o meu período histórico favorito, que é o século XVIII. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente decifrar exatamente o que está acontecendo no figurino da série Rainha Charlotte. Rainha Charlotte se passa em 1760 e narra, de forma romanceada e ficcional, a história do casamento de George III, rei da Inglaterra, e Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Como todos os casamentos da realeza, a união dos dois era uma aliança política, onde coisas como afeto e atração não tinham qualquer importância. Ainda assim, o casamento de George e Charlotte foi considerado um sucesso porque produziu um bom número de filhos, dentre eles dois reis da Inglaterra, George IV e William IV, e inúmeras rainhas e duquesas para outras casas reais da Europa através do casamento das suas filhas. Mas a proposta da série, assim como em Bridgerton, não é contar uma história real, como ela de fato aconteceu, mas imaginar uma outra história possível ou até uma outra história que se passe em um outro universo. E é muito importante lembrar disso com as duas séries. Não é uma aula de história, não é uma biografia, é um romance imaginário. E o compromisso da série é entregar justamente isso pra gente. Personagens interessantes num cenário legal e que cativem o público. E para isso, uma série de época precisa construir uma coisa muito importante chamada suspensão de descrença. Ninguém assiste Velozes e Furiosos ou As Branquelas acreditando que aquilo seria possível na vida real, né? Mas quando a gente para assistir uma produção dessas, a gente precisa abrir mão de muitos conceitos e certezas que fazem parte da nossa vida real. Porque cinema é arte, e o Ferreira Goulart estava muito certo quando disse que a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de alguma coisa além dessa realidade maçante e repetitiva do dia a dia. E é isso que a arte, nas suas mais variadas formas, acaba por nos dar. Mas do jeito que ninguém vai virar cirurgião assistindo Grey's Anatomy, ninguém vai aprender história com série de época, né não, minha gente? Essas produções podem despertar nossa curiosidade sobre um assunto ou sobre uma época específica, mas elas não são uma aula de história. A gente precisa assistir série e filme de época pelo que essas coisas são: entretenimento, arte. E a arte não tem compromisso nenhum em representar a realidade do jeito que ela é ou foi, muito menos em te ensinar história. O artista e o escritor têm uma coisa que nós historiadores não temos, que é a liberdade, a possibilidade de contar histórias de diferentes maneiras, de imaginar histórias e criar universos inteiros dentro da cabeça deles. E eu tô falando isso porque a galera cobra muito que produções de época tenham figurinos historicamente corretos, como se isso fosse um tipo de obrigação e como se o figurino fosse a coisa mais importante que existe nessas produções. E olha só o spoiler, não é. O figurino de época é uma ferramenta para contar a história e para criar a tal suspensão de descrença, que é o que te faz embarcar naquela história que está sendo contada na tela. Então muitas das coisas que parecem erradas ou fora do lugar nessas produções não são um acidente ou falta de cuidado. Elas são propositais para ajudar a contar melhor a história daquele universo ou daquele personagem. E um dos meus exemplos favoritos disso vem de Bridgerton mesmo. O fato de que as debutantes não usam os vestidos de apresentação à corte horrorosos que eram usados na Inglaterra durante a regência. Mas a gente poderia falar da cena clássica do All Star em Maria Antonieta, que foi produzida especialmente para o filme,
e que está ali como parte da escolha que a diretora fez de contar a história de Maria Antonieta como se fosse um ícone de cultura pop. E mesmo levando em consideração todas essas coisas que eu falei, eu ainda acho que o figurino de Rainha Charlotte nos serviu muito. E conseguiu entregar pra gente um equilíbrio muito legal entre as referências dos trajes originais do século XVIII e referências mais modernas, inclusive superando uma outra produção que tinha feito isso muito bem, que é Outlander. Inclusive, cá entre nós, eu acho que tem algumas influências de Outlander no figurino da Rainha Charlotte, mas a gente vai desenvolver isso ao longo desse vídeo. Eu sei que você revirou os olhos na cena da carruagem em que a futura Rainha Charlotte descreve a tortura do espartilho, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Longe de mim querer passar pano pra produção de época que fala besteira ou faz besteira quando o assunto é espartilho, mas eu realmente acho que essa cena foi muito proposital, pra mostrar pra gente uma Charlotte super dramática, tentando fazer o irmão dela se sentir mega culpado com toda a situação, que é o que qualquer adolescente faria. E temos uma outra questão aí, que é uma armadilha da língua inglesa. Em inglês, a barbatana de baleia, que na verdade é um material flexível, feito de queratina e extraído da boca do bichinho, é chamado de whalebone, osso de baleia, sendo que bone é o termo para osso, mas também para barbatana. Até para aquela barbatana plástica baratinha. Enfim, me parece ter sido realmente uma brincadeira com a língua e pode não ter sido a brincadeira mais feliz do mundo, e pode ter causado muita revolta, e talvez a ideia fosse exatamente essa, por causa do marketing, mas a gente não tem nenhum outro tipo de referência ao longo dos outros episódios da série que tragam qualquer menção da Charlotte odiando os espartilhos, não querendo usar as roupas da época, se sentindo prisioneira da moda ou qualquer coisa do tipo. Parece ter sido realmente uma coisa muito pontual. Aliás, quero dizer que temos cenas maravilhosas da Rainha Charlotte sendo vestida, mostrando toda a estrutura interna de um traje do século XVIII. E sim, os espartilhos de 1700 davam esse formato meio cônico e alongado para o tronco. Um pouco diferentes dos espartilhos da Regência que aparecem em Bridgerton e que nem davam formato nenhum para o corpo, eles só sustentavam os gêmeos mesmo. E totalmente diferentes dos espartilhos da Era Vitoriana, que davam o formato de ampulheta ao corpo com a cinturinha bem marcada. E para dar sustentação e formato às saias, se usavam essas armações laterais, que em inglês eram chamadas de hoops, mas também são conhecidas pelo nome em francês, panier. E a Charlotte aparece usando dois modelos diferentes. Um aberto, que lembra uma gaiola, todo decorado com babadinhos e laços, e outro fechado, feito de tecido inteiriço. As versões originais dessas armações eram feitas com tiras de madeira e podiam ter vários formatos e tamanhos, sendo que os maiores eram reservados para as ocasiões muito formais. Tipo esse vestido da princesa Sofia Magdalena da Dinamarca, que usou ele para casar com o rei Gustavo da Suécia em 1766. Aqui no canal tem um vídeo com todos os detalhes desse vestido e eu tô deixando ele linkado aqui em cima no card para vocês. E já que a gente falou de casamento, vamos falar então sobre os trajes do matrimônio. Quando a Charlotinha chega na Inglaterra, vai passar pela inspeção da sogra e descobre que não vai poder usar o vestido de noiva que ela mandou fazer em Paris. A princesa Augusta diz então que ela vai usar um vestido em estilo inglês, que é mais apropriado para a Inglaterra do que um francês. E o engraçado é que a princesa Augusta fala isso enquanto ela própria está usando um típico estilo francês, um vestido que é um ícone da moda do século XVIII, e que é usado por praticamente todas as personagens nobres que aparecem na série nas cenas da corte. Estamos falando do robe à la française, cuja principal característica são essas pregas nas costas que se movimentam e ficam levemente armadas quando as mulheres andam. Mas o vestido que a princesa Augusta impõe a Charlotte é um robe à la anglaise, esse modelo com as costas recortadas e bem ajustadas, que é realmente um modelo de origem inglesa, mas que não era o que a futura esposa do rei da Inglaterra usaria para casar. A única pintura que existe do casamento da rainha Charlotte real não dá muitos detalhes do vestido, exceto pela cor e pela manga. Mas é bem mais provável que ela estivesse vestindo algo nesse estilo, que é o traje do seu primeiro retrato oficial como rainha da Inglaterra. Só que numa versão em prata, com fios de prata de verdade no bordado do tecido, porque nessa época a realeza não casava de branco, mas de prateado. E aí o vestido de casamento que ela mandou fazer em Paris faria todo o sentido por causa da cor, pelo sentido de ser o vestido prateado para uma noiva nobre, mas essa é a única coisa que tem de certa, porque ele não tem absolutamente nada a ver
com absolutamente nada que fosse usado em 1760. Mas esse figurino prateado tem muita influência dos estilos vintage de 1940 e 1950. E em várias entrevistas os figurinistas falaram sobre como essa referência foi muito presente em todo o processo criativo deles. Já que o próprio New Look, que é esse estilo que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, pegava muita referência emprestada tanto da era vitoriana quanto do século XVIII. E trazer isso para uma produção de século XVIII não é exatamente novidade, porque Outlander já fez isso e fez isso muito bem. E nós vemos referências ao New Look em trajes da própria Princesa Augusta, como esses casacos que são claramente vintage e não peças do século XVIII. E também em alguns visuais da Lady Danbury jovem, como o casaco amarelo que ela usa para tomar chá com a Princesa Augusta, e o traje de laço quando ela chega com o marido na nova residência da família. Aliás, já que tocamos no nome de Lady Danbury, que foi o meu personagem favorito em Bridgerton, aqui em Rainha Charlotte ela tem de longe o meu arco favorito em todos os personagens. E uma coisa muito interessante é como as cores do figurino da personagem vão ao longo dos episódios contando a história de como ela vai se transformando. Quando vemos Lady Danbury com o marido pela primeira vez, os dois estão usando tons de amarelo com detalhes dourados. Mais pra frente, Lady Danbury comenta que dourado era a cor favorita do seu marido. E ela conta também como, tendo sido prometida para ele aos 3 anos através de um acordo entre as famílias dos dois, ela foi ensinada desde muito cedo, ela foi educada para ser a esposa dele e só. Ela foi ensinada a fazer as coisas que ele gostava e a gostar exatamente das mesmas coisas que ele, inclusive as cores. Por isso, ela começa a série usando tanto dourado e tanto amarelo. Mas quando ela começa a colocar suas asinhas de fora e descobrir que pode ter alguma influência política e social, outras cores começam a aparecer de maneira, às vezes, nem tão sutil. Como nessa cena em que ela tem uma audiência privada com a Princesa Augusta e aparece com um traje amarelo, mas com pequenos detalhes em roxo no decote e uma saia roxa. Ao longo dos próximos capítulos, cada vez mais ela vai adicionando outras cores às suas roupas, especialmente tons de roxo, lilás e azul, e vai deixando o dourado de lado, se libertando da influência do marido e se redescobrindo enquanto pessoa com gostos e vantagens próprias. E esse processo ainda inclui um belíssimo traje de cavalgada de luto, que retoma aquele tema da influência vintage na criação dos figurinos. Ainda de certa forma, falando sobre a Lady Danbury, precisamos falar sobre a Coral, que é a criada dela e que aparece usando um traje absolutamente maravilhoso, que é um pétanlaire, a versão casaquinho do Robe à la Française, com as preguinhas e tudo. E um tocado pela glória de Nossa Senhora da Costura Histórica. Amém! Bom, vamos falar dos figurinos masculinos, porque vocês vivem reclamando pra mim que eu falo muito pouco sobre roupas masculinas aqui nesse canal. E pelo menos nesse vídeo, essa é a desculpa perfeita para podermos olhar por mais tempo para o ator que fez o Rei George jovem. E um off, eu acho que ele é o melhor ator em cena entre todos os atores que estão representando os personagens do núcleo mais jovem. Porque a maneira como ele entrega a alteração de expressão corporal e de expressão facial de uma pessoa com um transtorno mental quando está fora e dentro da crise é uma coisa extremamente realista. E eu acho que esse rapaz deu um show de interpretação na série. No século XVIII, o traje masculino em 3 partes, calça, colete e casaca, se tornou uma regra. E sim, é esse traje que vai se transformar até dar origem ao terno como a gente conhece ele hoje. De forma geral, nos anos 1700, os homens usavam uma calça curta chamada de breeches em inglês e culotte em francês. Uma curiosidade é que ainda não existiam zíperes nessa época, e o jeito de cortar as calças era diferente de hoje. Então esses calções eram fechados com botões e muitos tinham essa aba esquisita na frente. E regulavam atrás com cordões, deixando o bumbum com esse aspecto meio de quem tá usando fralda ou de que faltou bumbum para encher a calça. Os calções eram usados com meias de seda brancas e sapatos de couro, muitas vezes de salto, tá? E uma curiosidade muito legal que os figurinistas contaram numa das várias entrevistas que deram sobre a produção é que eles fizeram questão de que sim, os atores, os homens, estivessem usando em cena os sapatos com salto. E que os atores tiveram que aprender a andar com esses sapatos, mas que o resultado acabou sendo muito positivo, porque através do uso desses sapatos masculinos com o taco, com o salto,
eles conseguiram construir uma postura mais semelhante à postura que a gente vê nos quadros, nos retratos da época. Uma coisa que ficou muito clara nos figurinos masculinos é como a produção optou por usar referências de 1770, começo de 1780, e isso é bem evidente no corte dos coletes e das casacas. No começo de 1760, os coletes masculinos ainda eram bem mais longos do que os coletes que a gente conhece hoje em dia, e bem mais longos e menos ajustados do que os modelos que o Rei George usa na série, por exemplo, que são mais parecidos com o que já se usava em 1770 e 1780. Ele tá fazendo cocô, né? Era essa cólica. Vocês não estão vendo aí, mas o senhor modista está ali me ajudando. Olha o bracinho de merendeira da pessoa. Mas o senhor modista está ali com o Dino Baby, com o Baby modisto, mantendo ele quietinho para a mamãe poder gravar, porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois de parir. E neste exato momento, o bebê modisto não está fazendo cocô, ele está nos dando de presente uma chernobostinha, porque cocô é o que bebês normais fazem, o que o meu filho faz é infringir todas as convenções humanitárias internacionais sobre o uso de armas químicas. Um personagem que aparece usando o modelo de coletes mais longos é o Lord Danbury, de uma certa forma mostrando como ele representava um mundo antigo que estava em franca transformação. Geralmente, esses coletes tinham a frente decorada para combinar com o restante do traje. E as costas, além de mais curtas e podendo ser ajustadas com cordões, podiam ser feitas no tecido liso e mais barato, já que elas não iam aparecer mesmo. O importante era a frente, já que as casacas mesmo, apesar de terem um monte de botões, eram feitas para serem usadas abertas. Mas as casacas que estariam sendo usadas na época em que se passa a série são um pouquinho diferentes do que aquilo que a gente está vendo na tela. As casacas de 1750 e 1760 eram menos abertas na frente do que os modelos da série, e o corte em direção às costas era menos acentuado. Elas também tinham esses punhos imensos, que honestamente eu nunca entendi por que eles são desse tamanho. E um monte de tecido preguiado nas costas, um modelo muito usado no figurino de piratas. E para evitar qualquer associação com piratas, foi que os figurinistas optaram por pegar uma referência de 2 décadas mais tarde, 1770 e 1780, mas também uma referência improvável que pouca gente talvez tenha pego, mas que ela tá lá, que é uma referência dos anos 1980. A inspiração dos anos 1980 foi o movimento New Romantic, um movimento de moda e de música que misturava uma série de referências históricas que iam de casacas de 1700 aos cabarés de 1930, com todo o glam da década de 80. E tudo isso temperado com muitos detalhes, babados e bordados. Eu ainda vou gravar um vídeo longo sobre o movimento New Romantic, então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, claro, deixa seu like nesse vídeo também, mas ative as notificações para você não perder nenhuma atualização dos próximos vídeos que vão sair. Uma coisa que você provavelmente notou é como o figurino do Rei George, de forma geral, parece mais moderno do que os outros figurinos masculinos. Os conselheiros do reino, por exemplo, estão bem mais próximos das referências históricas, tanto nas cores e nos cortes das roupas, quanto nos seus penteados. As casacas do Rei George são mais clean e parecem ter algum tipo de estrutura nos ombros, que enfatiza um formato de corpo que hoje nós associamos à masculinidade, mas que não necessariamente era a ideia da época. Até porque o padrão de elegância masculina do século XVIII não tinha ombrão, e incluía perucas, um monte de babados e de rendas e até maquiagem, algo muito diferente do conceito de masculinidade heterossexual padrão que nós temos na atualidade. E já que nós mencionamos heterossexualidade, vamos para o exato oposto disso, Reynolds e Brinsley. Se você reparar nas cenas onde aparecem criados do palácio, os criados comuns estão usando um uniforme e sim, isso já existia no século XVIII. Mas como Brinsley e Reynolds atendem diretamente à rainha e ao rei, eles usam trajes diferentes de outros criados. Esse uniforme é chamado de libré e era usado por criados que eram vistos em público e associados diretamente com seus senhores. Os cocheiros, os lacaios, que eram os que serviam à mesa, os valetes, que eram os criados pessoais. Mas ele era algo essencialmente masculino, porque tradicionalmente eram só os criados homens, só os criados do sexo masculino, que eram vistos em público, que atendiam às visitas e que acompanhavam os seus senhores fora de casa.
Mas quando a gente vê as cenas da rainha Charlotte se vestindo, por exemplo, podemos notar que as criadas dela têm um uniforme. Embora isso não fosse usado na época, é uma maneira de separar visualmente as criadas de outras personagens femininas que estejam em cena e evitar que a gente confunda uma criada com uma personagem nobre. A libré masculina sempre tinha um conjunto de cores específicas, que correspondiam às cores da família a qual esse criado servia, ou, especificamente no caso de famílias reais, se ele desempenhava alguma função específica atendendo a um membro específico da família real, ou se ele estava ligado a um dos palácios especificamente. Aí na tela, você está vendo um conjunto de libré francês original dos anos 1770. Ele tem as mesmas 3 peças do traje dos nobres, também é feito em seda e decorado com bordados super finos. Porque a ideia era que esse criado precisava estar vestido à altura da casa que ele servia. Quanto mais rica a casa, mais elaborada a libré do seu criado. Eu quero aproveitar esse momento para falar que a série teve muitas cenas que me deixaram balançada. E talvez sejam só os hormônios do parto falando, porque eu assisti logo depois de ter o bebê, enquanto amamentava o baby modisto, e eu estava totalmente energeticamente bagunçada. Mas a pior cena, a que partiu meu coração, foi aquela do baile, em que o Brinsley e o Reynolds estão dançando juntos no jardim em 1760. E aí corta para a época de Bridgerton, já em 1810, e o Brinsley tá dançando sozinho. E falando no baile, quero registrar que a última vez que eu vi uma cena de baile em que todos os figurantes estavam bem vestidos de acordo com a época, foi na versão de 2005 de Orgulho e Preconceito. Beijo no coração da equipe de figurino aqui. Aliás, beijo no coração, beijo na boca, beijo onde quiser da equipe de figurino inteira, porque eles incluíram um monte de detalhes que só a galera que é muito louca da história da moda e da costura histórica pegou. Tipo a posição da costura de ombro das casacas masculinas puxada para trás nesse ângulo estranho que sim, tá super de acordo com a construção da época. Mas como nem tudo são flores, tem uma série de coisas que parecem meio estranhas, que deixaram vocês em dúvida, então vocês vieram falar comigo nas mensagens, nos comentários, me chamando lá no Instagram e até no Twitter, então vamos falar um pouquinho sobre elas para tirar as dúvidas de vocês. Esse tipo de corte angulado é o que nós chamamos de zone front na costura histórica. Apesar de a rainha Charlotte usar vários vestidos com esse tipo de corte e a jovem Violet Bridgerton também, eles só começam a aparecer nos retratos a partir de 1775, quase 15 anos depois da época em que se passa a série. Claro que vocês notaram que o espartilho da Charlotte está fechado com uma amarração em X, ao invés da amarração em Z, que era o padrão da época, mas olha, pelo menos ele não está direto na pele dela, né? Sendo o mesmo universo de Bridgerton já é um avanço. Eu fiquei muito feliz de ver vários trajes do século XVIII com uma construção legal, com a estrutura interna correta, bem feitos mesmo, sabe? Mas teve um detalhe dos vestidos que me chamou a atenção, que são essas costuras curvas no corpete, chamadas de costura princesa, que não eram usadas no século XVIII. É só você observar como os corpetes originais da época não têm pences nem nenhuma costura desse tipo na frente. E isso só era possível de fazer na época pela maneira como esses moldes eram desenhados e como eles eram cortados no tecido. Só que é o tipo de coisa que dá um trabalho absurdo de ser feito e demanda um tempo que uma equipe de produção de figurino não tem. Então essas adaptações de materiais e de modelagem, elas não só são bem-vindas, como elas são absolutamente necessárias para produzir uma quantidade tão grande de figurinos para uma única produção. Uma coisa que eu definitivamente não curti foi a peruca do Lord Danbury. Acho que ficou caricata demais e ele poderia estar usando uma peruca mais no estilo dos penteados da época. Mas vamos às menções honrosas, ou seja, os meus trajes favoritos da série toda. O dressing gown que a Lady Danbury está usando na cena em que o marido dela parte dessa para melhor, e é a primeira vez que nós a vemos com uma cor forte dominando a paleta do seu traje. O vestido de luto da rainha Charlotte, que conversa muito com a adolescente trevosa que ainda habita em mim, e os penteados da rainha Charlotte de forma geral, que conseguiram equilibrar muito bem a textura do cabelo afro com os estilos da época. E, gente, eu peço desculpas se o termo cabelo afro não é o adequado, mas eu realmente não sei de outro termo que eu poderia usar para descrever essa textura, então eu agradeço muito
Se vocês nos comentários puderem me indicar um outro termo que seja mais adequado para que eu não cometa esse erro novamente nos próximos vídeos. Os bordados das casacas masculinas. A gente consegue ver que são bordados digitais produzidos em máquina, muitas vezes com desenhos um pouquinho modernos, mas dá para identificar de longe as referências aos originais da época. Tricórnios femininos. Muitos tricórnios para todos os lados e para todos os gostos. Achei lindo que a versão jovem da Violet Bridgerton quase sempre aparece com a mesma paleta de cores que ela usa em Bridgerton quando já é uma mulher madura. E o vestido da rainha Charlotte no baile dos Danbury, que está totalmente fora de qualquer modelo de época e que parece um vestido de formatura versão século XVIII, mas que eu acho que funcionou muito bem na cena. E um comentário que não é sobre o figurino em si. Eu adoro quando a princesa Augusta usa a frase "eu não sei nada sobre isso, eu sou uma mulher". E ela usa para sair pela tangente quando os conselheiros estão fazendo alguma pressão sobre ela. A mulher é uma raposa num vestido de seda. Mas essa atriz vai ser sempre a Lady Stark para mim. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo os links das entrevistas com os figurinistas e também de alguns outros vídeos que nós temos aqui no canal que já falam sobre a moda do século XVIII. E se você ficou com alguma dúvida ou teve algum detalhe que te chamou a atenção e que não falei sobre ele nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder todas essas dúvidas e comentários de vocês, inclusive com vídeos curtos, tá? E eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações, comentar, compartilhar e dar uma conferida nesses outros vídeos sobre história da moda que a gente já tem aqui que eu separei para vocês com todo carinho.